Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mudamos um pouco o cenário. Estamos na colheita do trigo BRS Bela Joia da Embrapa. Cultivar aí que ela se destacou muito pela questão de sanidade foliar. No entanto, com o ocorrimento aí de excesso de chuva no período reprodutivo, a gente teve muito ataque de gibberella nessa cultura. Então, ainda se você não for inscrito no canal, se inscreve, continua acompanhando aí, fortalecendo o canal para a gente continuar postando um conteúdo de qualidade vindos de um profissional. Aí é a máquina, hein? Colhedor axial, outro padrão. Falar para vocês aí o que aconteceu com essa cultivar aí, pessoal. A gente teve um tempo com excesso de chuva. Ela passou de 600 milímetros aí quando ela estava no período reprodutivo. A partir do momento em que foi dessecado, essa cultura ela pegou mais de 400 milímetros. Esse é um número extremamente absurdo. Lembramos que a cultivar ela necessita em mais ou menos de 6 a 7 milímetros por dia, multiplicado por 130 dias mais ou menos de ciclo. Vocês têm em torno de 700 milímetros e a gente pegou só 400 milímetros somente no período reprodutivo. Essa cultivar aí ocorreu muito gibberella. A gente fez os tratos culturais de acordo com como manda o manual, com produtos específicos. Quando a planta ela se encontra na antese, que seria quando a flor está aberta. É nesse momento em que temos que cuidar com maior ocorrência de gibberella e com a quantidade de DOM, que seria o número de aflatoxinas que ocorre no grão, e com isso a diminuição de qualidade, também de peso final. Se cultivar ela também tem outro problema, não são só coisas boas, como eu venho falando nos outros vídeos aí. Estou mostrando coisas boas dela, pela questão de resistência ao ídio. Acho que uma das cultivares mais resistentes. A questão da mancha amarela também, mas ela tem um problema quanto à abertura de espiga. Ela tem uma palha que ela não é tão rígida como outras cultivares, ela não consegue fechar bem esses grãos. Com isso e com esse excesso de chuva, a gente tem uma predisposição a semente germinar na própria mãe, que seria a viviparidade. Questão de dessecação, pessoal, é sempre importante a gente fazer esse processo aí para padronizar a qualidade dos grãos, ou se for uma área para semente. Você pode analisar, e eu vou focar um pouco a questão de buva, produto aí recomendado e único produto registrado para dessecação do trigo é o glufosinato de amônio. Esse produto que ele inibe a síntese da glutamina é o único produto registrado para dessecação do trigo. Eu vejo aí pessoas também me perguntando nessa questão aí de produtos recomendados. O único produto recomendado para dessecação do trigo por enquanto ainda é glufosinato de amônio. Proibido totalmente a gente fazer dessecação aí junto com sulfenacil, que seria o HIT, glifosato, ou até propriamente dibrometo de diquat, inibidor do fotossistema 2, que seria o Reglone, ou até mesmo paraquat. Que vem me chamando muita atenção em dessa cultivar também, ela não precisa de redutor de crescimento. Cultivar com pouca semente, boa sanidade, muito vento pegou na região e ela não acamou. É um ponto positivo, pessoal. Lembrando, hoje aí temos muitos cultivares aí que elas estão vindo se destacando também no mercado. Da OR Sementes, Guardião, Feroz, o Sena, são cultivares aí que elas são mais tolerantes à questão de ruído, uma das principais doenças da cultura. Colhedora de cilindro, máquina pequena, bem regulada. Estamos aí, pessoal. Pessoal, vamos falar um pouco aí sobre a configuração da máquina.
essa regulagem, como que fica para a colheita de trigo? O trigo em torno de 15% de umidade. Peneira de baixo, mais ou menos a metade aberta, passa bem a semente de trigo. A velocidade do ar em torno de 880 a 900. E o cilindro, toda a velocidade, chega a 1100. Todo apertado. Tem que ser no máximo. A palha tem que passar bem espremida para debulhar. O custo aí do trigo é muito alto, nossa margem, cada ano que passa, ela diminui mais. No entanto, devemos sempre fazer as contas e ver o que é mais viável para a gente continuar aí trabalhando na agricultura. Chorar o caminho. Pessoal do sul aí, em torno de uns 15 anos atrás, semeava muito aquela cultivar da Embrapa 220, uma cultivar que ela não era tão interessante para pão. Essa cultivar aí, essa BRS Bela Joia, eles conseguiram melhorar bastante essa questão, para ser um trigo melhorador ou até mesmo o trigo pão. Isso varia muito das condições climáticas ao qual o trigo ele é colocado. Latitude e longitude são os principais, altitude também, pessoal. Pessoal, quero mostrar para vocês como que ficou a questão da deconiza, popularmente conhecida como buva, uma das principais plantas daninhas aqui do sul do Brasil. Uma planta aí que ela vem tendo inúmeros casos de resistência a múltiplos mecanismos de ação, uma planta que ela tem um nível de resistência muito alto, tanto a glifosato como alguns auxínicos. Vou mostrar como que ficou a questão da dessecação só com glufosinato de amônio, que é o único produto recomendado para dessecação do trigo. Eu quero mostrar essa questão da buva no meio do trigo e como que ela ficou após a aplicação ainda do dessecante para a cultura do trigo. Pessoal, buva de mais ou menos 1 metro de altura. Ela vai ter um rebrote, isso é nítido, a gente já consegue visualizar, mas a dessecação a gente utiliza em torno de 110 litros por hectare, uma gota fina, um bico 110, 0,15, duplo leque e uma pressão em torno de 60 a 70 libras, mais adjuvante com óleo. Dessecação aí somente com glufosinato de amônio em torno de 4,5 litros a 5 litros por alqueire. Ficou uma dessecação muito boa, pensando em tamanho de buva, estágio totalmente fora de padrão, né? Após isso aí vai ser feito na área, pensando também na germinação posterior dessa buva, sulfentrazona mais diuron. São moléculas aí que eu venho falando muito bem, pega muito bem, segura muito bem buva, assim como o leiteiro. Mas isso me chamou muita atenção aí, pessoal. Essa questão do finale, que é o glufosinato de amônio, controlando tão bem a buva. Isso se dá principalmente pela buva, ela está num porte mais elevado do que o trigo. A gente teve uma uniformidade na aplicação, gotas finas. A buva não estava estressada porque está chovendo bem, então ela absorveu bastante o glufosinato de amônio e o seu controle aí se dá em torno de uns 70%. Tem plantas aí que
Ó, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui, mais 1 metro de altura, 100% controlada. Outras já vindo ao rebrote. Mas não vamos ter problemas aí com buva nessa área, principalmente pelo uso do pré-emergente posterior. Trigo aí, BRS Bela Joia, mostrar como que ficou. Ele acamou um pouco aí devido ao excesso de vento, e a gente teve condições acima de 90 km por hora de vento. Foi algo simplesmente impressionante que aconteceu nesses últimos dias. Muita chuva, teve um vento seco aí que veio ocasionar alguns estragos, mas teoricamente essa variedade não era para acamar, nada. Vou colocar um ponto de interrogação aí, 20, 30%. É um acamamento ainda que a gente consegue colher bem. Baixa população. E vamos ver aí a produtividade final, como que ela vai ficar, pessoal. Pessoal, eu peço a vocês aí que ajudem a divulgar os vídeos. Eu tô chegando a 1.250 inscritos. No entanto, o meu alcance está reduzido. Contribui com o canal aí, pessoal. Questão de solo, pessoal. Solo aí extremamente rico. Principalmente aí na microbiologia, na química e na física. Solo aí pra gente analisar. A gente consegue analisar pelo cheiro e também pela sua coloração. Extremamente rico em matéria orgânica, pessoal. Pessoal, acompanhe a diferença entre o Bela Joia à direita versus o ponteiro à esquerda. Ponteiro aí com redutor. Me parece que o Bela Joia tá até melhor do que o Tibiu ponteiro. Pessoal, dá uma analisada aí, lado a lado. Lado esquerdo, BRS Bela Joia. Lado direito, Tibiu ponteiro. Essa passada aí, as duas cultivares feito redutor de crescimento. Trenex Paquetil. Será para vocês aí, pessoal, questão de espalhamento da palha. Não recomendo ninguém fazer esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui. Altamente perigoso, mas assim, não é a primeira vez que a gente faz isso, então a gente tem uma experiência de mais de 15 anos já nesse tipo de serviço. Vou mostrar para vocês também questão de qualidade de grão, hein? É interessante sempre essa cultivar de pé, né? É bem diferente para quem colhe trigo acamado versus um trigo em pé. Até a colheita rende mais. No resto do Paraná, e como o pessoal pode analisar, declividade versus outras regiões do país é bem complicado aqui. E nessa área não é tanto, mas tem áreas aí superior a 25% de declividade, hein? Até mais. Sei que o pessoal aí gosta de ver bastante essa questão de máquina. Tem uma TC 5070 2011, uma colhedora aí que tem 3 cilindros, o próprio nome já diz, cilindro rotary, né? Batedor. Pessoal, vamos falar um pouco aí sobre a configuração da máquina, essa regulagem, como que fica para a colheita de trigo. O trigo em torno de 15% de umidade. Inteira de baixo, mais ou menos a metade aberta, passa bem a semente de trigo. A velocidade do ar em torno de 880 a 900. E o cilindro, toda a velocidade, chega a 1100. Todo apertado. Tem que ser no máximo. A palha tem que passar bem espremida, de bolha.
Então, se você gostou desse conteúdo sobre trigo, como que está sendo a colheita, não se esqueça aí de continuar acompanhando o canal e fortalecendo